Um minutinho enquanto eu começo a gravar aqui. Vamos lá. Vou começar o capítulo 9, que fala sobre a renovação espiritual do povo de Jerusalém. Então, a gente vem desde a construção física e agora vai passar para a construção, como já começou no 8, né? Construção espiritual e sentimental do povo de Deus. Então, frequentemente ouvimos falar da necessidade de reavivamento e encontramos as mais diversas sugestões de como isso pode acontecer ou como isso pode ser alcançado. Então, muitos exemplos são dados, mas nenhum deles se compara com os estudos dos textos bíblicos sobre o assunto. Então, todo mundo tem um remédio para o avivamento, todo mundo tem um. Ah, se a gente cantar mais, se a gente se entregar mais, se a gente adorar mais, chorar mais, saca? E Neemias vai mostrar para a gente que o verdadeiro avivamento ele vem através da palavra e dos textos bíblicos sobre o assunto avivamento, o que que Deus fez e o que que Ele continuou fazendo para que a gente seja avivado. Isso não exime os métodos que a gente tem hoje, né? De vigília, de oração, relógio de oração, de louvorzão, de clamor. Tudo é um meio de avivar a comunidade, a igreja. Examinar os dados bíblicos sobre reavivamentos espirituais é o mais valioso fundamento para verificarmos os avivamentos da história e buscarmos o avivamento para os nossos dias. Então a gente começa a ver como é que Deus avivou o povo naquele tempo e pratica novamente agora, porque, querendo ou não, é algo que já aconteceu. Então a gente corre o risco de pensar que Deus vai avivar de uma maneira e está diferente do que a palavra dele fala, né? O capítulo 9 vai descrever uma renovação espiritual que surgiu, aliás, que seguiu no período de renovado interesse da palavra de Deus. Então, quanto mais o povo se interessava pela palavra, mais eles eram renovados. Então, essa renovação aqui nessa palavra seguiu é errado, eu coloquei errado, é surgiu. Essa renovação espiritual surgiu no período em que eles estavam sendo renovados através da palavra. Quando Esdras e os outros liam a palavra de Deus, as pessoas iam se convencendo dos seus erros e iam, boa tarde, Regina, iam sendo renovadas através da palavra. E para essa renovação que eles tiveram, né, e também serve para a gente, e tem alguns preparativos, né, e a gente vai pontuar alguns, que é a contrição e a purificação. O reavivamento ocorreu em uma praça pública em Jerusalém, né, que a gente viu no capítulo 7 e 8, eles montaram o púlpito lá no meio da praça, dos portões das águas, e Esdras lia, e explicava para o povo a palavra de Deus e eles eram reavivados em relação ao que escutavam da palavra. Então, boa tarde, Regina. Em cujo centro tinha sido elevada uma plataforma de madeira. Contrição é quando você se entristece pelo erro. Lá no Salmo diz um coração contrito. Então, um coração que se pune, que reconhece o seu erro e assume essa responsabilidade. No dicionário vai ter especificação, mas pluralmente falando aí. Daqui a pouco eu te falo, ou se o Samuel quiser pesquisar, ele te fala já já. Vou anotar aqui. Valeu, Regina. O sentimento urgente ao arrependimento dos pecados cometidos e pela ofensa a Deus, menos pelo receio do castigo que pelo amor e a gratidão à divindade. Então, é feita pelo cristão para expressar o arrependimento de seus pecados. Então, é quando a pessoa se convence de que está errado, se convence que pecou e se arrepende verdadeiramente perante a Deus. Então, o Salmo fala que um coração contrito, Deus não despreza. Um coração arrependido, Deus não despreza. Um coração que reconhece o pecado e que reconhece a sua necessidade de perdão e de arrependimento, Deus não despreza. Obrigado, Regina. Os líderes religiosos se postaram, né, se puseram na escada cercados pelas pessoas.
não se tratava de um piquenique. Para começar, não havia sinal de comida, porque o povo tinha começado um período de jejum e provavelmente tinha se iniciado em virtude da leitura diária da lei, naquela mesma praça, alguns dias antes. Então, quando eles se reuniram, era especificamente para ouvir a palavra e para responder aquela audição que eles tinham. Então, eles tinham chorado abertamente ao ouvir a palavra de Deus publicamente, lida e explicada pela primeira vez em centenas de anos. Mas agora que a festividade tinha acabado, né, que a festa de tabernáculos tinha acabado, eles pararam de restringir a sua tristeza e iniciaram um jejum como um sinal de arrependimento pelos seus pecados. Então, a festa tinha acabado, eles podiam voltar a chorar, se arrepender e prantear, e apregoaram, fizeram um jejum, né, como sinal de arrependimento. Podemos imaginar que aquele povo vestindo sacos de pano, que era um material rústico feito de pelo de cabra e camelo. Eles vestiam essas incômodas roupas e jogavam cinza sobre si mesmos, como uma indicação externa do seu sofrimento interior. O povo de Deus também resolveu separar-se dos estrangeiros. Então, o primeiro ato que a gente sempre vê em relação aos reis, ao povo de Judá, ao povo de Deus, Israel, é essa roupa de saco, né? Que até hoje ainda tem, mas é mais industrializada. Eles cortavam a pele do camelo e da ovelha, mas eles não rapavam, né? Eles não deixavam essa pele melhorar. Era do jeito que eles tiravam, só punham para secar e vestiam. E se sujavam com cinza para demonstrar como eles estavam por dentro, só que agora por fora. Então, é, quanto mais feia a veste, quanto mais humilhada a veste, quanto mais suja a pessoa, mais ela queria demonstrar como estava se sentindo por dentro. Então, a sujeira externa, né, com a veste e as cinzas, ela demonstrava o sofrimento que a pessoa estava tendo por dentro pelo pecado que ela tinha cometido. Então, eles também se separaram dos estrangeiros e isso não se tratava de uma segregação racial. A gente vê mais ou menos hoje, né, em algumas igrejas as pessoas não se misturam. Separação dos estrangeiros não se relaciona especificamente com a dissolução de casamentos, né? Ou seja, com acabar o casamento, não é somente isso. Mas e também não é com medidas tomadas somente para israelita que fosse admitido naquela assembleia. Era uma voluntária renúncia de ligação com o estranho e com os costumes estranhos. Então era uma purificação completa. Embora o povo estranho que estivesse lá, né, que estava em processo de purificação, não estivessem em pecado propriamente dito, eles se separavam dessas pessoas para que não fossem vistos como pecadores também, e sim como herança de Deus genuína. Embora o povo não tivesse pecado, ou é, embora isso não fosse ordenado pelo sacerdote ou por Neemias, que era o governador. Então, essa atitude refletia o desejo de manter uma vida pura e incontaminada diante de Deus. O culto deveria ser apresentado, aliás, deveria ser prestado a partir de vidas contritas ou vidas arrependidas e santificadas. Então, aqui, contritas vem de se arrepender e santificadas, né, que a palavra santa, ela quer dizer separada, de pessoas arrependidas e separadas para Deus. Então, da mesma forma, a gente precisa de coragem para nos afastarmos das associações impróprias, como as pessoas que não são cristãs e das práticas que ferem, né, a nossa atitude, a nossa saúde espiritual. A gente não está dizendo assim para você acabar com as amizades, ou a gente não está dizendo para, só vou falar com um crente agora. Mas é não deixar que essa proximidade se torne uma associação, né? Porque quando é especificada a palavra associação, é que você tem parte naquilo que a pessoa faz. Então, numa sociedade, todo mundo lucra e todo mundo perde. E quando a gente faz associação com pessoas que não professam a mesma fé, a gente pode ganhar, que é muito raro, mas a gente vai perder também quando eles perderem. Então, é uma ponderação que a gente tem que fazer de que nossos vínculos eles não sejam perigosos para a nossa saúde espiritual,
para que os nossos vínculos eles não venham a enfraquecer a nossa vida espiritual. Né? A Bíblia em nenhum momento ela diz para você deixar de falar, para deixar de conviver com pessoas, isso no Novo Testamento, né? No Velho ela falava, com pessoas de outros credos ou pessoas que não creem no Senhor. Jesus ele é exemplo disso, que ele conversava e dialogava com todos, mas ele não se contaminava pelas pessoas. Pelo contrário, as pessoas é que vamos dizer assim, se contaminavam com ele, né? Que as pessoas que eram abençoadas por ele. Então, a nossa atitude em relação a essa associação, ou esse vínculo com pessoas que não professam a mesma fé, no cunho espiritual, ela deve ser bem delicada e, obrigado, Chama, bem cautelosa, a fim de que a gente não venha cair em armadilhas que nós mesmos criamos e colocamos a culpa no inimigo. É, isso tratando do cunho espiritual, né? Geralmente a gente vai, com certeza, a gente vai ter que fazer contatos e vínculos com pessoas de outros credos no ramo físico e profissional. Mas o nosso espiritual ele tem que ter um discernimento muito atento para que esse espiritual possa influenciar também no físico e no profissional. E um outro ponto, né, para essa renovação foi a confissão, né, confissão dos pecados e a adoração. Né? Além de eles terem lido a palavra, o povo de Deus começou a confessar os seus pecados em resposta ao que eles tinham ouvido, né? Então eles escutavam a palavra e eles respondiam a palavra confessando os próprios pecados. No versículo 2 e 3, eles puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte eles fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Daí a gente pode tirar que o dia para o judeu é quando está claro. Né? Depois das 6 horas, já é outro dia. Nesse tempo aqui, né? Hoje, a gente pode dizer que o dia se refere a 12 horas. Passagem. Parte são 12 dividido por 4, que ficam 3 horas. E 4 vezes 3 são 12. Então, 3 horas eles gastavam lendo a palavra, ou ouvindo, né? Que no caso era só Esdras que lia e o povo ouvia. Então, 3 horas eles ficavam ouvindo a palavra e depois 3 horas eles ficavam respondendo a palavra com adoração, né? Com cânticos, com palmas, com instrumentos e confessando os seus pecados. Oh! E confessando os seus pecados. 6 horas, para a gente hoje, parece ser intolerável e muito longo o culto, né? Isso para o crente moderno. Mas foi um tempo bem investido quando a gente considera a renovação espiritual que surgiu naquele povo. A gente pode resumir que a preparação daquele avivamento constou de um deliberado afastamento das associações e práticas que prejudicam a nossa saúde espiritual, claro, e investir o tempo na leitura e exposição da Escritura e no responder com adoração e sincera confissão dos nossos pecados contra a santa lei de Deus. Então, o povo tinha, vamos dizer assim, tinha muito pecado, né? O povo pecava muito. E para a gente pode ser muito extenso, 3 horas só confessando os pecados e adorando ao Senhor. Mas o anseio pelo renovo, pelo avivamento, pela retomada das práticas cristãs, né, e judaicas naquele povo, era tanta que eles não atentavam para esse tempo, para essa demora, para essa entrega desgastante, né? Então eles faziam isso crendo e esperando, né, que isso gerasse o avivamento e de verdade isso acabou gerando. A gente às vezes se queixa quando a gente lembra de ocasiões que participamos de uma longa oração
e parecia que nunca mais ia acabar. E daí a gente se depara com esse livro de Neemias, e especificamente com o capítulo 9, e é uma das maiores orações, cara, uma das mais longas orações da Bíblia, cheia de mais de... Isso está no estudo que eu fiz, né? E que eu peguei para fazer o esboço. Tem mais de 200 alusões a citações de outras partes do Antigo Testamento. Então, é uma oração embasada na própria palavra, né? A gente entende que 3 horas, né, é muito tempo para o povo expor seus pecados, né, e o pecado das suas famílias. A gente leu ali atrás que eles ficavam de pé, né, e confessavam os pecados próprios e os pecados dos seus parentes, dos seus pais, né. Então, era muito tempo para confessar pecado. Então, eles faziam isso intercalando, né, essa oração de perdão, de rendição, de contrição e de arrependimento com citações bíblicas que remetiam à fidelidade e que remetiam à mão do Senhor sobre Israel, né? Dizendo que se arrependessem, o Senhor estaria com eles novamente. Então, eles traziam essas alusões do Antigo Testamento, né, de outros textos, para que a oração deles fosse embasada nas próprias palavras de Deus. Então, a gente tem que entender que o comprimento, né? Aqui o comprimento é com óbvio que se trata de tamanho. Ele não deve desencorajar a gente que nem a genealogia, que muitas vezes a gente pega uma genealogia para ler e já dá uma canseira, dá um sono. E daí essas coisas não devem nos desencorajar, porque o conteúdo dela é o que pode mover os nossos corações e ilustrar ou ilustra também os elementos essenciais de uma renovação espiritual. Então, dentro dessa oração extensa, tem elementos que a gente pode utilizar ainda hoje que vai trazer para a gente uma renovação. Eles fizeram também, né, como busca dessa renovação, a adoração a Deus. No versículo 5 e 6, né, eles relatam que bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Veja como Deus é adorado, pois seu glorioso nome é uma representação de seu verdadeiro ser e caráter. Então, a natureza de Deus inclui os atributos da eternidade e soberania, tanto quanto sua tão mencionada graciosa compaixão. Então, os atributos de Deus incluem, como eu costumo falar, Deus não é só amor. Então, dentro dos atributos de Deus, não tem só o amor, tem o fogo consumidor também, tem o cara que tem a mão pesada, saca? Deus, ele tem os atributos da sua soberania, de poder e de graça e de majestade e também de compaixão. Então, uma coisa não se desassocia das outras. Deus é tudo em todos e faz de tudo em todos. Deus também é adorado por sua habilidade criadora, como um criador da terra, do mar e do céu. E Deus é o criador de toda a vida humana e quem nos dá o fôlego da vida. O caminho para a renovação espiritual inclui a contemplação de Deus em sua natureza e nos seus atos, e, em consequência, a ação do louvor e adoração. Eu não consigo renovar o meu espírito se eu não conheço os atributos de Deus, eu não cito e se eu não me detenho nos atributos de Deus, né? Então, o que vai me trazer uma renovação é saber quem Deus é. Então, para eu saber quem Deus é, eu tenho que ler o que ele faz, o que ele fez e o que ele continua fazendo. Então, essa renovação, através da contemplação, né, que é você contemplar quem é a pessoa, de contemplar nesse contexto, é de você parar e permanecer com os olhos fixos nela, notando cada detalhe.
Então, essa contemplação, né, essa observação de Deus e dos seus detalhes, ela também faz parte do caminho para uma renovação espiritual, que gera em nós uma ação de louvor e adoração. É, decorrência do conhecimento de Deus, e dos seus atos, eles começam a apreciar os marcos espirituais, né, os avivamentos que ocorreram em algumas eras. Daí os versos 7, né, o versículo 7 ao 31, que é só um pouquinho, tem uma breve revisão das coisas que Deus fez para com o povo, desde o dia de Abraão até o período do exílio, né, até os dias de Moisés e de Josué. Uma série de eventos que mostrava uma grande compaixão, né, de Deus sobre o seu povo. Deus inicialmente fez a sua aliança com Abraão e a sua descendência para ser o seu Deus e para abençoá-lo de inúmeras formas, incluindo a posse da terra onde eles já estavam, né, onde Neemias e Esdras e o povo estavam. Então, a terra deles já era herdada através de Abraão. Então, graciosamente, Deus, né, libertou o seu povo da escravidão no Egito por meio de pragas sobrenaturais dividindo o Mar Vermelho, através de Moisés. No Monte Sinai, desapareceu e revelou suas santas e justas leis para Moisés. No deserto, saciou a sede com a água da rocha, embora Moisés tenha pecado, né, e sua fome com o pão do céu. Então, o povo, durante a peregrinação, durante o período de Abraão a Moisés e Josué, o povo nunca teve que enfrentar qualquer situação hostil, né, qualquer invasão, qualquer guerra, qualquer luta, sem que a misericórdia de Deus e a provisão de Deus e a proteção de Deus estivesse com eles. Então, tudo que eles enfrentavam e venciam porque Deus estava com eles. Deus estava com eles. Deus ajudou o seu povo a entrar e possuir a terra que ele jurou lhes dar. Né? O versículo 25 dessa oração do capítulo 9, do 7 ao 31. E como um último ponto, a gente pode ver um grande ato de Deus em falar por meio dos profetas. Exatamente, Regina. Tudo foi possível porque Deus estava com ele. Deus, o maior nível, né, de interação, um ato grandioso de interação de Deus em relação ao povo, além de fazer o que ele já fazia, de proteger o povo, de dar comida, de dar bebida, de dar descanso, de dar sombra, de dar calor, ele começou a falar com as pessoas através dos profetas, do versículo 30 e 31 dessa oração de Neemias 9. Então, desde os dias de Abraão até o período exílico, o Senhor foi ativo na vida do povo da aliança. Então, enquanto o povo estava lá reunido, cumprindo o que Deus falava, o Senhor estava ativo, né, salvando, curando e conversando com eles. E uma as lições que eles aprenderam com essa história, né, com a passagem do povo, né, com o que o povo passou e sofreu. Uma dessas lições é que o povo de Deus tem uma propensão à infidelidade, no versículo 16 e o 17. É uma característica que ocorreu repetidamente durante os dias dos profetas, quando o povo abandonava o Senhor, assim, dia após dia. Então a gente vai ver ali em Crônicas, em Primeira e Segunda Reis, até no Êxodo mesmo, que a galera, por uma balinha, eles abandonavam o Senhor. Moisés demorou a descer do monte, Arão foi lá e o povo pediu para Arão fazer um bezerro, ele fez. Então, um rei casava com uma mulher diferente, adorava outro Deus, o pessoal lá ia adorava também. É, os versos 26 a 31 estão repletos de palavras como desobedientes, revoltaram, mataram, blasfêmias, mal, soberbamente, pecaram, e endureceram a cerviz. Esse endurecer a cerviz, ele é uma alusão à pessoa que não consegue baixar a cabeça,
né, como se endurecesse a nuca. Quer dizer que você endurece a nuca e você não se prostra, não reverencia ao Senhor. Porque eles tinham o hábito de ler a palavra, enquanto liam a palavra, né? Baixar a cabeça em direção ao solo e reverência a Deus. Então, quando eles endureciam a cerviz, que é tido como a nuca, então eles eram pessoas que não reverenciavam a Deus. Então, endurecer a cerviz está grifado porque alguém ia perguntar, eu tenho certeza que a Bia ia perguntar. Então, endurecer a cerviz aqui significa não reverenciar a Deus, né? Nos dicionários informáticos, que é perder a movimentação da nuca, né? A nuca ficar endurecida, é um ato de não reverenciar a Deus. Recusaram-se a ouvir de outras coisas mais. Mas antes de a gente condenar duramente o que o povo fez, né? A gente dizia assim, o povo era muito Maria vai com as outras. A gente precisa lembrar que nós mesmos fazemos essas coisas. A nossa semelhança em pecar repetidamente é igual o povo do Antigo Testamento, saca? E esses pecados recorrentes, muitas vezes a gente começa Deus fazia tanto pelo povo no Egito, né, no deserto, e mesmo assim o povo pecava. Então Deus continua fazendo o mesmo por nós e nós continuamos pecando. Então é algo corriqueiro até os dias de hoje. Esses pecados recorrentes, eles podem tentar fazer com que a gente abanhe a mão em desespero e gritar porque que a gente continua cometendo o mesmo erro. Se ainda há esperança, vamos no chão. Valeu, Samuel. Foi essa mesma especificação que eu vi, né? Foi esse mesmo significado que eu vi. Tava tossindo porque eu tava sem tomar água. Então, é, essa insistência em cometer pecados recorrentes, né, os mesmos pecados todas as vezes, perdoa, peca, perdoa, peca, perdoa, peca. Até lembrei que Deus fala assim, eu não quero que o povo pecava, né, e depois sacrificava animais para que o Senhor pudesse perdoar. Daí chega um momento que Deus fala assim, não quero que vocês sacrifiquem, não, quero que vocês me obedeçam, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você obedece, você não precisa de sacrifício, porque você não está pecando. Se você não obedece, geralmente, você vai ter que fazer um sacrifício porque você está em pecado. Se a gente, às vezes, se sente assim, dizer assim, poxa, por que eu continuo errando a mesma coisa? Eu não vou ter libertação desse pecado mais não? A gente precisa se acalmar, né? Não entrar em desespero, não largar o Senhor, primeiramente, e ver a segunda lição, né, que as pessoas do Antigo Testamento tiraram desses marcos espirituais, né? Que é uma lição que a gente tem como o último Pokémon. Quando tá acabando as fichas, a gente joga ele. É o melhor de todos, deixa por último, que é descansar na graça de Deus. Peca, 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 e vai, descansa na graça de Deus. Que deveria ser o primeiro antes de pecar. E a gente tem que lembrar desse, né? Dessa segunda lição, que é a grandiosidade de Deus, né? Que ele é um Deus compassivo em seus atos, mesmo que seu povo seja infiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, ele continua fiel. A gente nota o repetitivo refrão, dentro dos versículos 17, 19, 27, 28 e 31. Deus é gracioso e compassivo e não abandonou o seu povo, embora eles o abandonassem. Então, é muito encorajador a gente entender que a gente não precisa se desesperar ou ao pensar que já é tarde demais, que não dá para caminhar com Jesus, que é muito difícil, e essa conversa é desanimadora, que não consegue ser renovado, porque continua pecando a mesma coisa, saca? Deus provou que é da natureza dele ser gracioso e compassivo com a gente. Então a gente tem que provar que é da nossa natureza ser alguém que é moldado por Deus.
reconhecimento, né, como final do capítulo, depois deles terem entendido a palavra, respondido a palavra com contrição e adoração, né, pegado os exemplos dos antepassados e as lições que os antepassados deixaram, agora eles têm que reconhecer a responsabilidade que o pecado deu a eles. Os versos 32 a 37, eu não sei se na versão de vocês é assim, mas na minha, não se fala mais no plural, tudo é na primeira pessoa, né? Os pronomes são conjugados na primeira pessoa. Assim, o povo abertamente admitia o pecado e a seriedade do problema. Antes da gente minimizar e racionalizar ou transferir a responsabilidade para outra pessoa, né? Isso no caso deles, eles confessaram ter agido errado, falhando em seguir a lei de Deus, ignorando os mandamentos e a advertência do Senhor. Então, o reconhecimento do pecado é um primeiro passo para o arrependimento. Eu não consigo me arrepender do que eu não reconheço. Então, aqui já era eles dizendo assim, oh, a gente está se arrependendo disso e disso e disso perante o Senhor. Então, a natureza compassiva de Deus, Deus ser bom, Deus ser amor, não vai absolver a gente da nossa responsabilidade de confessar os pecados diante dele. Não é porque Deus é amor que eu vou continuar pecando, não é porque o tempo é de graça que eu vou continuar pecando. Eu vou ter que ter a responsabilidade de confessar os meus pecados e de me arrepender diante de Deus para que eu possa experimentar uma renovação espiritual. Os israelitas tinham consciência da seriedade do pecado, que é sempre um ingrediente essencial para a renovação espiritual. Então, não conseguiam, e até hoje ninguém consegue ser renovado se você não reconhece que estava em pecado, ou que está pecando. Respondendo ao caráter grande, poderoso e temível de Deus, eles confessaram o seu pecado. Saca? A nossa esperança tem que ser que nem a deles, cara. De que Deus pode mostrar novamente a compaixão dele como fez no passado. E aí ele só vai mostrar a compaixão dele como ele fez no passado, nós fizermos o que as pessoas do passado fizeram. É... Daí a gente chega no final do capítulo, como eu falei, o último versículo, ele faz parte do capítulo 10. Então eu vou tratar ele no capítulo 10. O último versículo do capítulo 9, ele faz parte, né, do capítulo 10. Então a gente vai abordar até o 37. Então, como conclusão de uma oração e dos atos de uma oração, a gente precisa entender que a gente precisa de renovação espiritual sempre. A gente precisa de renovo sempre. Ontem já foi passado, precisa ser renovado hoje. E em diversas ocasiões, a Bíblia registra a maneira como Deus promoveu o avivamento do seu povo. Então, na Bíblia tem como que Deus reavivou em determinados momentos a espiritualidade do povo através de algo. Então eu vou ler no livro de Êxodo como foi que o povo começou a se aproximar de Deus, né? É uma renovação espiritual que traz proximidade. O que foi que Deus fez e o que foi que o povo fez? No livro de Números, Deuteronômio, de Neemias, todos os livros da Bíblia, todos, principalmente os dos profetas, tem uma ação de Deus e uma contração do povo que mostra o caminho para uma renovação espiritual. Então, o capítulo 9 fala para aqueles ou aqueles que já estão enfraquecidos espiritualmente, encorajando-os a gastar tempo na adoração de Deus, na apreciação das renovações passadas e no reconhecimento dos pecados. Então, o capítulo 9 ele fala assim, cara, você tem que gastar tempo com Deus. Você tem que gastar tempo com Deus. Sabe? Antigamente passavam 12 horas, 3 horas orando, 3 horas louvando, e as outras 6 horas era leitura novamente ou era festa novamente. Daí, a gente está consciente de tal necessidade de renovação, então que Deus possa usar, mano, essa palavra
né, do capítulo 9, se a gente tem consciência disso, que para ser renovado, vai partir do que a gente decide aceitar. A gente aceita no nosso consciente e no nosso cérebro, no nosso coração, né, que a gente precisa de um renovo, então Deus vai usar essa palavra para reacender a nossa devoção, o fogo da nossa devoção, e para que isso desperte em nós o desejo de renovação. Então, quando nós somos devotos a Deus, como é que eu vou ser devoto a Deus seguindo o que Ele deixa, né? Então, e isso uma palavra legal que é usada no catolicismo, né? Os devotos de Maria, eles fazem o que Maria fazia. Então, os devotos do Senhor, eles têm que fazer o que o Senhor fazia. Tem que fazer o que o Senhor manda fazer. Então, essa devoção a Deus vai despertar em nós um desejo de renovação. Daí a gente pode ver, trabalhar em dois pontos aqui, que é verificar em nós os elementos de renovação espiritual. Através de que eu posso ser renovado espiritualmente? Como que eu posso fazer para ser renovado espiritualmente? Que elemento espiritual eu posso, que elementos eu posso usar para ser renovado? A música, a oração, a leitura, a conversa, o diálogo, o trabalho, né, o trabalho braçal. Existem várias e várias maneiras, sabe? A conversa com Deus, específico, ou conversa com as pessoas. Então, a gente tem que verificar através de qual elemento a gente se sente mais bem espiritualmente. E lembrar daquilo que a gente já fez que fortaleceu a gente. A gente vive de renovo. Então, mês passado você foi renovado. Você lembra o que foi que você fez mês passado para ser renovado e repete. Você já tem a receita, já tem o caminho, é só percorrer de novo. Então, ano passado a igreja bombava porque ela fazia isso. Então, eu vou fazer isso e eu vou bombar de novo. Então, Neemias, Esdras e todo o povo de Jerusalém, no capítulo 9, eles olharam, olha, no Antigo Testamento aqui em Deuteronômio, o povo fazia isso aqui e Deus falava, vamos fazer também. No livro de Êxodo, o povo fazia isso aqui e Deus mandava comida e água, vamos fazer isso aqui também. Então, eles já tinham a receita, bastava eles pegar os ingredientes dessa receita e colocar em prática para fazer um novo produto. A gente já tem uma receita de avivamento, de renovo espiritual. A gente precisa verificar se essa receita funciona comigo. Né? O primeiro tópico fala, você tem verificado os elementos de renovação espiritual da sua vida. Então, quando eu verifico, eu tenho que ver se esse elemento vai influenciar na minha vida. Porque eu posso ser renovado enquanto eu toco, mas isso não pode renovar seu espírito. Você renova enquanto lê. Então você tem que verificar o que é que vale para você em Deus, sabe? E esses pontos que a gente já foi renovado anteriormente, eles devem ser trazidos à tona para que a gente possa buscar mais a Deus. E é isso que eu preparei para hoje, né? Obrigado. Quem quiser comentar, a hora é agora. A galera foca muito nos erros diários, né? E acaba se deixando passar todo um trabalho que foi construído tempos atrás, focando apenas na queda. E é o que fala que ela fez isso, né? Viver um dia de cada vez. Você acaba se tirando no seu erro hoje e amanhã, mas o resto da vida você vai errar com certeza.